Já ouvi uma amiga falando que queria ser mãe e estava com 37 anos. Segundo ela, ia arrumar um homem qualquer e engravidar, e depois sabotar o relacionamento e jogar o cara para pagar pensão. Ela ia falar que estava tomando anticoncepcional e ia sugerir tirar o preservativo para o cara. Olá, mulheres da minha vida. Esse texto foi um texto que uma das seguidoras que está na comunidade do Instagram colocou após um homem ter perguntado para mim lá na comunidade: Silvana, como que você encara o fato das mulheres, ao invés de estar indo buscar independência financeira e conquistar uma carreira, algo que vai lhes dar uma condição melhor de vida no futuro, elas estão fazendo filho? O que leva elas a fazer filho ao invés de conquistar independência? Foi essa a pergunta. Ele escreveu um texto bem grande lá. E aí eu respondi para ele que existem vários fatores que levam uma mulher a ter um filho sem planejamento ou com esse tipo de planejamento que nós acabamos de ouvir aqui, né? Um planejamento que envolve duas pessoas que não estão sendo consultadas para isso, a possível criatura que vai nascer e o possível cara que é para cair no golpe da barriga, né? E aí outra questão também, o fato é que mulheres engravidam porque ainda acham que se engravidar vão ter um marido e uma casa e serem sustentadas. Mulheres engravidam porque acreditam que com elas não vai acontecer, porque nem tá no período fértil, porque já transaram tanto tempo e nunca aconteceu. Engravidam porque são irresponsáveis, porque não sabem dizer não. Muitas vezes não estão nem afim de fazer sexo, mas acham que se não fizer, o cara não vai valorizá-las. Enfim, muitos motivos levam uma mulher a ter um filho, a engravidar sem um planejamento. E muitas pessoas questionam o fato de que o homem é responsável pela gravidez da mulher. E vocês sabem muito bem a minha opinião a respeito disso. Eu não defendo mulheres e é justamente porque sabemos que tem muita mulher no mundo que não merece ser defendida, igual essa mulher aí, né? Esse é um exemplo muito bom de mulher golpista, de mulher que não merece a nossa sororidade, né? A minha opinião é a seguinte: eu tive 2 filhos, eu planejei os meus filhos, os 2, eles têm 1 ano de diferença, eles foram planejados, eles foram esperados, eu engravidei depois de 6 anos que eu estava morando com o pai deles, porque eu decidi que eu queria ter filhos. Eu queria ter filhos porque eu achava que todo mundo tinha. A minha mãe me cobrava, as minhas avós me cobravam, porque ia ser os primeiros netos, os primeiros bisnetos da família, por eu ser a neta mais velha por parte da minha mãe. Mas eu tinha uma estrutura. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu já tinha casa própria. Antes disso, eu já tinha casa própria muito antes. 1 ano e pouco depois de me casar, eu já tinha uma casa nossa, nós tínhamos carro quitado. O pai deles é funcionário federal, então sempre teve uma condição financeira muito boa. Então eles foram planejados. Então eu não sei o que é receber uma notícia de que você vai ser mãe sem ter uma estrutura, sem ter dinheiro, sem ter uma profissão, sem ter como pagar uma babá, pagar uma creche, uma escola. Eu não sei. Então eu não posso falar como é receber essa notícia se eu não passei por isso. Mas quando eu recebi a notícia de que eu estava com câncer, aconteceu aquela coisa de perder o chão, né? E eu acredito que muitas vezes, quando a mulher não está esperando essa notícia, a sensação deve ser a mesma, de uma doença grave, de uma traição, de um pé na bunda por mensagem. Eu acredito que não deve ser uma sensação muito boa. E eu fico aqui me questionando, né? Porque muita gente fala que errar é humano, uma vez é humano, né? A segunda vez é burrice. Para mim é burrice desde a primeira vez, porque você sabe como você faz um filho, você sabe como engravida. Eu lembro que eu, na minha época, há 38 anos, quase 39, eu já tive educação sexual na escola. Eu lembro muito bem que veio uma psicopedagoga explicar para nós como que os bebês eram feitos. Então todo mundo aqui sabe como o bebê é feito, homem e mulher. Mas como que você vai pensar nisso se você tá numa bebedeira depois de uma balada, ou se você quer agradar um embuste que tá te forçando a não usar camisinha e você aceita porque você quer agradar ele? Então hoje nós vivemos presas num sistema de que nós temos sempre que fazer tudo o que o homem quer.
e depois jogamos a responsabilidade e a culpa por estarmos grávidas para cima do homem. E eu continuo afirmando aqui, tem gente que me julga, tem gente que me critica e tá tudo bem, que a responsabilidade de evitar um filho é da pessoa que fica grávida. Sim, é a mulher que tem que exigir o preservativo, é a mulher que sabe quando é o seu período fértil, ela tem que saber disso, é o mínimo que uma mulher tem que saber, é quando ela tá ovulando, porque o corpo mostra isso de várias formas. É a mulher que tem que colocar um DIU, tomar a pílula, qualquer coisa para se evitar uma gravidez, ok? Então, isso eu tô falando das gravidez que acontecem por descuido. Mas aí a gente não pode deixar de fora desse diálogo as mulheres que querem engravidar, que estão buscando engravidar, que acham que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo ser mãe aos 17 anos de idade, aos 16 anos. Eu já vi umas criaturas sem cérebro que me mandaram mensagem, eu falo sem cérebro mesmo porque não é possível. Tem algo ali dentro daquela cabeça pensando: ai, meu sonho sempre foi ser mãe. Criatura, você não sabe nem o que é ser mulher direito. E você vem me dizer que o seu sonho sempre foi ser mãe, por quê? Porque você não ganhou boneca quando você era criança? E aí nunca ninguém te deu uma boneca para você brincar e agora você quer uma criança para brincar de boneca? Como que uma pessoa que tem essa mentalidade pode achar que vai criar outro ser humano? E não podemos esquecer também aqui as mulheres que engravidam de homens comprometidos, que sabe que o cara é casado e engravida do amante para afrontar a esposa. Então assim, gente, eu quis fazer esse vídeo porque nós estamos sempre aprendendo umas com as outras. Eu sei que tem mulheres novas que me seguem aqui e mulheres já com idade, tipo essa criatura, porque eu chego a pensar aqui, né, que a idade já não faz mais sentido nenhum para a evolução do ser humano, que não é mais uma questão de idade cronológica. Não, é uma questão de idade mental, que umas pessoas têm, outras não têm. Porque não é possível a pessoa não ter o mínimo de vergonha na cara para falar isso pra amiga. Eu vou arrumar um otário e vou dar o golpe da barriga. Se fosse uma mulher que tivesse cérebro, ela ia pensar: eu quero ser mãe. E se eu não conseguir um marido, um casamento, ter um pai legal pro meu filho, até chegar a uma certa idade, porque 37 anos pra mim já não é mais idade de ter filhos, sinceramente. Não porque eu acho que a mulher é velha, não é isso não. É porque com 37 anos, se você vai ter um filho, quantos anos você vai ter até esse adolescente estar saindo da faculdade ou tendo uma profissão? Então você já vai você vai ser mãe, avó, né, biologicamente falando. E aí eu fico me perguntando aqui, né, por que uma pessoa que quer ser mãe, que tem o sonho de ser mãe e por algum motivo não arrumou alguém especial, não casou, sei lá, não deu certo a ideia de ter filho, não junta o dinheiro, faz uma inseminação artificial, compra um espermatozoide lá, escolhe o sexo da criança. Muitas pessoas falaram na comunidade, porque assim, tá a maior discussão aqui, vocês não têm, eu ia pegar o celular, mas não dá pra ver aqui por causa da luz. Mas a discussão na comunidade do Telegram, que é onde foi colocado isso, e lá no Instagram, onde eu coloquei esse print no feed, tá assim, é muito comentário. É muito comentário mesmo, gente. E sabe o que teve umas pessoas falando? Ai, adota! Gente, vocês não entenderam o que eu falei? Como é que uma criatura que tem uma mentalidade dessa tá preparada para cuidar de outro ser humano? Me fala, como que uma mulher com esse pensamento vai ter condições de educar uma filha, caso ela resolva adotar uma menina? Não, tem gente que é pior do que a gente pensa. Parece assim que tudo é para preencher o ego, né? Você não precisa necessariamente ser mãe. Se não deu para ser mãe, tá tudo bem, não tem problema. Qual o problema de uma mulher não ser mãe? Então agora é porque eu quero alimentar o meu ego, né? Eu quero alimentar o meu ego, porque isso aí é alimentar o ego. Você dá um golpe numa pessoa que você não perguntou se ele quer ser pai, né? Você não perguntou se ele quer ser pai, se ele quer dar amor para uma criança, muito menos se ele quer dividir os ganhos dele com você e com essa criança. Você não perguntou, você não deu opção para ele, né? Muitas mulheres já fizeram isso. E como que você acha que vai ser a sua vida perante isso? Tipo,
É difícil para mim entender, é difícil para mim interpretar, porque eu tô aqui o tempo todo falando. Tenho independência financeira. Lembre-se, o filho é sempre da mãe, para não dizer para vocês, né? Por favor, pensem 1 milhão de vezes antes de colocar um outro ser humano no mundo, porque não é só a questão do dinheiro, gente. Me desculpe, o mundo hoje tá complicado. Já é muito assustador nós pensarmos em nós no mundo, né? Eu não, porque eu levo minha vida muito de boa, muito tranquila, mas as pessoas em geral, porque nós somos uma comunidade energética, nós somos um todo coletivo, né? Então sim, a gente acaba sentindo um pouquinho da energia desse conjunto. E aí existem as pessoas que entram em parafuso, entram em paranoia. Ah, eu tô empregada, eu tenho meu emprego lá bonitinho, ganho meu salário mínimo, vou ter um filho. E de repente você se vê sem emprego. Aí você tem a possibilidade de mudar de cidade, de ir para outro país, sei lá, qualquer coisa, fazer uma faculdade ou morar na casa de alguém para trabalhar e ter uma moradia legal e trabalhar na casa daquela pessoa, ou sei lá o quê. E aí você tem o quê? Uma outra pessoa que você tem que se preocupar, porque não pediu para nascer, não. Então, esse vídeo é para isso, para aquelas mulheres que já tiveram um filho lá do primeiro casamento, já levaram o pé na bunda, não deu certo, ou já foram mãe solteira. Aí casa, tá lá, vivendo a ilusão de que aquilo é pra sempre, né? Aí vai lá, faz outro filho e faz outro filho. Aqui nesse canal, nós já recebemos inúmeras histórias de mulheres. Ah, porque daí meu segundo filho nasceu, meu terceiro filho nasceu, meu quarto filho nasceu. A mulher tá lá sozinha, ralando, ganhando R$200 por mês de pensão, R$300 por mês de pensão. O pai não quer saber da educação dos filhos porque ele já tá morando com outra mulher que já tá grávida, ele tá apaixonado, ele já quer só dar atenção para aquela. E o que vai acontecer com esses seres humanos que estão crescendo hoje sem um mínimo de amor? Porque é muito importante, mais do que o dinheiro, é o apoio. É você estar ali junto, é você mostrar para essas crianças que eles têm um porto seguro. Muitas pessoas me criticaram quando eu decidi ir morar no Rio de Janeiro e deixar os meus filhos com o pai. Lembrem-se, eu era uma pessoa desequilibrada, eu era uma pessoa extremamente infeliz, frustrada, com medo, e eu não abandonei meus filhos num abrigo, num orfanato. Eu não deixei os meus filhos na porta de ninguém, e eles não eram bebezinhos. E eu sempre que eles precisavam, eu tinha, graças a Deus, dinheiro da minha empresa que eu tinha vendido na poupança. Eu pegava um avião e eu vinha para cá para dar suporte para eles. Eu vinha aqui para o apartamento, eu limpava, eu fazia faxina, eu cuidava das coisas da escola, eu levava a cortar cabelo. Eu estava muito mais presente na vida dos meus filhos, mesmo estando morando em outro lugar, do que muita mãe que dorme no quarto do lado. A gente já viu situações, né, aqui na minha cidade mesmo, de crianças que morreram queimadas porque a mãe colocou eles para dormir e foi para balada. 3 crianças morreram queimadas porque a casa pegou fogo e a mãe não estava em casa, estava na balada. Teve outra situação que eu não me lembro se foi aqui ou se foi no jornal, que a criança estava sozinha em casa e a mãe foi para balada e os vizinhos avisaram o pai da criança e o pai foi lá com a polícia, arrombou a porta e tirou a criança da mãe. E muitas dessas mulheres, elas nem querem estar com os filhos. O filho se torna um incômodo a partir do momento que elas perceberam que o que elas planejaram não aconteceu. E elas não dão os filhos para os pais, por quê? Porque elas têm que garantir aquele 200, 300 por mês ali, né? Para poder sair. Porque a criança, coitada, vive de farinha e água se duvidar. Então é muito, muito, muito complicado isso. Eu tenho a filha de uma amiga que engravidou de um cara casado, que é um Zé Ninguém também, ele dá R$300 de pensão, e ela trabalha, a mãe trabalha, todo mundo trabalha, não tem com quem deixar a criança, e só a escola custa quase R$1.000, porque elas não conseguiram creche. E aí, o que você faz? E a criança tá doente direto e não tem plano de saúde, então é uma confusão, é uma complicação, acaba com a vida da pessoa. E aí eu vou te perguntar, o cara violentou essa menina? Menina não, mulher já, né? Violentou ela, obrigou ela a fazer sexo com ele sem proteção? Não, ela fez
porque quis. E é nesse ponto que eu quero chegar. O de jogar para cima do outro a responsabilidade pelas nossas escolhas. Eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo sobre o novo Ho'oponopono, mas eu vou explicar aqui para vocês só o porquê que existe um novo Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um mantra e sempre por trás de um mantra ele tem uma energia muito poderosa. O novo Ho'oponopono hoje, ele é eu aceito, eu te amo e agradeço. Não tem mais aquela coisa de sinto muito, me perdoe. Não tem. Por que que não tem? Porque a energia da Terra mudou. E hoje as pessoas estão tendo entendimento de que a responsabilidade pelas nossas escolhas não são mais dos outros. Se alguém me humilhou, é porque eu me permiti humilhar. Se alguém me enganou, é porque eu me permiti enganar. Se alguém me sacaneou, é porque a minha energia estava vibrando com a energia daquela pessoa. Então a responsabilidade acaba vindo para mim. Então não faz mais sentido repetirmos um mantra de sinto muito, me perdoe. Porque ao mesmo tempo que você está falando para a pessoa, sinto muito, me perdoe, você está dizendo, eu tive culpa pelo que eu fiz. Lógico que o Ho'oponopono não tem nada a ver com o outro, ele tem a ver conosco. Mas a partir do momento que eu tenho que pedir perdão, significa que eu fiz algo que prejudicou, quando na verdade as pessoas são prejudicáveis. Não podemos mais tampar o sol com a peneira, não podemos mais ficar tirando o nosso time de campo, né? Se vitimizando. As pessoas que continuam nessa energia de ai, fizeram isso comigo, a culpa não é minha, ele também tem responsabilidade? Tem. Muitas vezes o homem nem queria ser pai, mas ele tá lá pagando a pensão, né? Porque também fez a merda. Ele também pode dizer não. Só que muitos homens, porque pensam com a cabeça de baixo e porque se deixam levar pelas mentiras das mulheres, acabam caindo nessa. Eu não tô falando que isso é ruim, que isso é bom, nem nada disso, ou que os homens são coitadinhos. Não, claro que não. Não tô falando isso, eu não tô aqui defendendo os homens. Eu tô aqui dizendo que se você não quer que algo aconteça com você, você tem que saber a maneira de se prevenir. Se você não sabe nadar, você vai pular no mar? Não. Se você não sabe nadar, você vai entrar num barco sem colete? Não. Você pode. E se você morrer, a culpa é de quem? Do mar? Não, né? É sua. É isso. Todas as mulheres que estão me assistindo aqui sabem que para uma mulher engravidar precisa de uma vagina com um óvulo fértil lá dentro, descendo para o útero, e um homem com um monte de sêmen carregado de espermatozoide. O homem coloca isso para dentro, voilá, temos uma mágica, um bebezinho em 9 meses. Então parece piada, mas não é. Se você não quer engravidar, aprenda a dizer não, caso você não tenha certeza se daquele momento é propício para isso ou não. Tem muita gente que fala assim, ai, foi um presente de Deus. Eu tenho 5 filhos que Deus me deu. Deus não te deu... Desculpa. Não, Deus não te deu nada. Você engravidou porque você estava fértil e você fez sexo sem proteção. Por isso você engravidou. Não fica tirando seu corpo fora, jogando para Deus a responsabilidade da sua irresponsabilidade, né? Não fica jogando lá pro céu as coisas não, que é onde que tu acha que Deus tá. Então isso daí não é presente de Deus não, tá? Deus não decidiu que você, sem condições, tinha que ter um filho que você não sabe educar, que você não sabe nem o que tá fazendo da vida, que não tem condições nem de dar uma boa alimentação para essa criatura. Por que Deus ia fazer isso com essa criança, né? Eu fico me perguntando por que Deus ia fazer isso. Ah, a gente tem que aceitar os presentes de Deus. Tá bom, E tem mais uma coisa ainda. Hoje nós temos a pílula do dia seguinte. Tem muita gente que fala, ai, mas é abortiva. Não é. Não é porque o óvulo, por mais que ele esteja fecundado, ele só vai virar um embrião quando ele se fixar nas paredes do útero. Ele não é um embrião. É o óvulo que você expele todo mês na sua menstruação. Então, todo mês você está fazendo um aborto. A única coisa é que ele fecunda e aí ele precisa se fixar no endométrio, que é a parede do útero que está preparada, que é a sua menstruação de todo mês. Então, se o bebezinho se encostar ali naquela parede e se aconchegar ali, se fixou, cria-se a placenta e ele vai virar um embrião. O que você faz quando você toma a pílula do dia seguinte? Você destrói essa parede e o óvulo não consegue se fixar. Então essa balela de abortivo que as igrejas ficam falando aí, isso daí não é verdade. E me corrija se eu estiver errado, também não sou médica, né? Teve um vídeo que eu fiz aqui que ficaram falando que eu tinha que ter falado isso, que eu tinha que ter falado aquilo, que essa mulher precisava disso. Teve um monte de médico dando diagnóstico que ela era bipolar, que ela era esquizofrênica, que ela tinha... Eu não sou psiquiatra.
Eu não sou nem psicóloga. Se a pessoa paga um negócio para vir falar comigo, eu não sei o que ela quer conversar. E eu faço o melhor possível que eu posso. Só que eu não posso chegar para uma pessoa e falar para ela, né? Você é louca, doida, vai procurar um médico. Olha como... Enfim, então eu não sou médica, né? Apesar de ter feito faculdade de enfermagem, aprendi muito sobre isso. Tenho livros aqui, tá lá em cima o livro, que é um livro dessa grossura aqui sobre fundamentos de enfermagem, e a gente aprende tudo isso, até mesmo porque eu queria me especializar em enfermagem obstétrica, que é a enfermeira que pode fazer partos. Não fui pra frente, ainda bem, né? Senão não estaria aqui conversando com vocês, estaria sofrendo dentro de um hospital e ganhando uma merreca, né? Ainda bem que eu quis mais pra minha vida, né? Na verdade, não era pra mim aquilo. Mas enfim, eu aprendi muito e eu sempre fui uma estudante muito dedicada. Então, é isso, você pode tomar ainda a pílula do dia seguinte, caso você tenha juízo, né? Mas eu ainda acho que é melhor a gente dizer não naquele momento. Fala pro cara lá, amor, eu sei que você tá aí todo empolgado, mas é responsabilidade sua também ter um preservativo. Ou façam melhor, mulheres. Andem com o seu kit sexo. Tenham lá preservativo do que você gosta, um gelzinho, caso você decida fazer um sexo anal, né? Tenha lá o seu kit, o seu lencinho umedecido, caso o sexo seja no momento que você saiu do trabalho, vai lá, faz uma higienizada no banheiro, tudo. Transforma esse momento num momento que não vai te dar dor de cabeça pro resto da sua vida. E parem com essa história de tentar dar golpe de barriga, que isso é coisa de sei lá quantos anos atrás, do século passado já, tá? Quando os homens se sentiam na obrigação de casar com mulheres grávidas. Hoje eles fazem assim, te vira, vai na justiça pedir seus direitos. É isso que os homens fazem hoje. Teve no grupo também uma moça que falou, o problema é que hoje os homens, eles não têm mais responsabilidade, eles não têm mais estabilidade, eles não estão mais preocupados em construir uma carreira. E o que você tem a ver com os homens? A gente vai ficar agora tentando o outro até arrumar um que presta, e aí nós já vamos ter 3, 4 filhos, e aí não podemos mais estudar, não podemos mais trabalhar, não podemos fazer nada, e vamos viver do quê? Enfiado na casa dos nossos pais, fazendo os avós passar por tudo o que eles não queriam muitas vezes, porque já criaram os filhos. O que eu tenho a ver com os homens? Existem sim homens responsáveis, existem sim homens com carreiras, mas e você acha o quê? Que os homens tão afim, tipo, construíram as coisas deles e aí eles vão sair por aí assumindo filho de uma, filho da outra. Não, esses homens são espertos. Da mesma forma que tem mulher esperta também. Eu, por exemplo, eu sou mulher. Eu já tive meus filhos, já estão criados, 21, 22 anos. Eu tenho toda uma estrutura. Eu casei outras vezes, mas eu não engravidei. Então, eu poderia hoje, sei lá, agora não posso, né? Já estou em menopausa, mas eu poderia ter feito filho de outro homem. Mas eu não fiz, não era o que eu queria pra minha vida. Então eu sou uma mulher que tem tudo isso que vocês falam que os homens não querem mais essa responsabilidade, mas os homens podem falar isso também. Hoje as mulheres, que inclusive tudo esse vídeo e todo esse auê aí começou através de um comentário de um homem, uma pergunta que um homem me fez lá na comunidade do Telegram. Se você não tá na comunidade e quer participar dos barracos que acontece lá, tem um link aqui na descrição do vídeo. É só você entrar no Telegram e participar. E lá você pode expor. Temos homens, temos mulheres. Lá a gente aceita qualquer gênero, tá? Não é uma comunidade fechada para mulheres. Eu acho isso o máximo, porque a gente tem que sim se conhecer. Então foi um homem que fez essa pergunta. E da mesma forma que eu, Silvana, por exemplo, eu tenho essa estrutura, eu tenho tudo isso, eu não vou aceitar qualquer homem na minha vida. Aí vocês acham que um homem muito bem sucedido, responsável, ele vai aceitar qualquer tipo de mulher na vida dele? E esse cara perguntou, ele falou assim, por que hoje as mulheres, Silvana, não pensam mais em trabalhar, não pensam em ter uma independência financeira, em ter o seu apartamento, o seu carro, sua casa, ou pelo menos pagar um aluguel, ter uma estabilidade? Mas não é, sempre puderam fazer isso. As mulheres sempre puderam ter essa independência, só que poucas querem. É mais fácil a gente encontrar umas muletinhas pelo caminho que nos supram. Eu sei porque eu vivia assim. Essa era a minha vida, era tão prático. Era tão bom não me preocupar com contas para pagar. Era maravilhoso. Mas hoje eu também não me preocupo com contas para pagar. Porque eu entendi que eu posso ter dinheiro. Eu posso ganhar, eu posso estudar, eu posso conquistar, eu posso ir além. Eu posso empreender.
eu posso estar sempre em busca de conhecimento. E eu insisto e bato na mesma tecla. Esse modelo de mulher que faz essas merdas na vida é o mesmo modelo de mulher que tá lá escrevendo nos comentários do término do Felipe Neto com a blogueirinha lá: vocês não, e colocando carinha de choro. Vocês não, pelo amor de Deus, não façam isso, voltem. Milhares e milhares de comentários de mulheres sem cérebro, achando que tem que ter dois seres humanos juntos, né? Que elas determinaram que aquilo é bonitinho e que elas não aceitam aquele divórcio. Aí você vai olhar para a vida dessas pessoas. Tá lá escrevendo esse comentário enquanto a criança tá sentada no chão berrando de fome. É isso que eu vejo, a visão do inferno. E aí, você pensa, né, a diferença. Me mandaram esse negócio aí dessa moça, dessa blogueira que era a namorada lá do Felipe Neto. Me mandaram isso. E aí eu fiquei pensando, que bom, que enquanto ela estava com ele, ela aproveitou a fama dele para construir uma carreira. Porque hoje ela ganha dinheiro vendendo produtos para essas meninas que não aceitam o término. Vocês não! Ai, por favor, gente! Em que mundo que nós estamos? Às vezes eu acho que eu vim para a Terra para sofrer, porque não é possível, eu não consigo ver esse tipo de gente tendo evolução na vida, preocupada em lá escrever algo que a pessoa nunca vai ler e a pessoa tá cagando se você tá preocupada ou não tá preocupada com o pé na bunda que ela levou por telefone, porque é assim. Hoje em dia as coisas funcionam assim. Os homens estão dando pé na bunda por mensagem, por telefone, sabe? Não estão nem aí. Ai, mas será? Ai, teve uma que eu tive que ler porque eu não me aguentei, gente. Eu não consigo. Eu acho que é mais forte. Foi mais forte que eu aquilo ali. Quando eu vi o primeiro comentário da criatura colocando milhares de carinhas de choro, escrevendo você não, eu acabei descendo ali. Eu tenho que me pedir perdão, sinto muito. Mas as pessoas... Ai, por favor, gente. Teve uma que escreveu assim: mas minha querida, eu acho que você tinha que tentar falar com ele, porque ele tá com depressão. Tenta ser mais... Como é que ela escreveu? Tenta ser mais humana, ele não tá bem. Sim, vai lá se humilhar, sua tonga, vai lá. Porque a gente mede os outros pela nossa régua, né? Então, eu não ia perder essa mamata assim tão fácil. Eu iria ir lá e falar: meu amor, eu sei, você me deu um pé na bunda por mensagem, mas é porque você deve ter macumba, tá possuído, tá com depressão, tá com o diabo a 4. Vai lá, sua tonga, se humilha igual eu me humilharia também. Então, é esse tipo de gente, esse tipo de mulher, esse tipo de ser humano que não consegue visualizar um palmo na frente do próprio umbigo ou da tela do celular e tá lá, perdendo tempo acompanhando a vida de gente que ganha dinheiro por conta das visualizações dessas pessoas. E é muito triste. E eu falo que nós temos dois mundos na internet, né? O mundo do conhecimento e o mundo da... Ai, eu não gosto de falar essas coisas aqui, né? Mas nós temos profissionais incríveis. Hoje nós temos acessos a cursos fabulosos, tudo online. E eu não tô falando de curso de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Eu tô falando de cursos profissionalizantes. Eu hoje acabei de me inscrever em mais um curso profissionalizante. Eu não venho aqui falar para vocês tudo o que eu faço, tudo o que eu tô fazendo, como que a minha empresa funciona. Eu venho aqui dar dicas para vocês. Eu venho aqui ensinar vocês. E olha quantas visualizações tem aqui nos meus vídeos. Vai lá ver quantos comentários tem da blogueirinha que levou o pé na bunda. Vai lá ver quantos comentários tem lá no post do chororô do Felipe Neto. E aí depois vocês vêm e falam assim: a Silvana tem sorte. A Silvana ganha dinheiro porque fica vendendo curso. Não, claro, não dou nada de graça, não. Mas eu engravidei quando eu quis. Eu tive 2 filhos porque eu quis. Eu não engravidei de novo porque eu não quis. Eu decidi voltar para minha casa porque eu quis, entendeu? Porque eu quis, foram decisões minhas. Algumas decisões foram certeiras, outras nem tanto, mas eu tô aqui com a vida que eu sempre sonhei. E eu não fico culpando as pessoas por nada que acontece na minha vida. E eu não perco o meu tempo indo comentar a vida dos outros na internet. Então acordem para a vida, pelo amor de Deus. E se vocês têm filhas, ensinem isso para elas.
e para de ficar culpando todo mundo pela merda de vida que você construiu pra você. Simples assim. E vamos pro CTA, né? Call to Action agora. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou lançar o Metamorfose Ultimate, que agora no Metamorfose, por que ele é Ultimate? Porque é o último modelo. Quem comprar e quem comprou o 2.0 vai receber todas as atualizações. O curso é de vocês. Vocês pagam uma vez e vocês vão receber as atualizações. Ah, eu fiz uma meditação, ela vai para lá. E agora ele tem a reprogramação emocional e reprogramação de crenças, que os outros não tinham. E mesmo assim já transformou a vida das outras pessoas. Então imagine agora o Metamorfose Ultimate. Então é disso que eu tô falando. Você gasta dinheiro com tudo, você reclama da vida, mas você não investe no teu autoconhecimento. Por quê? Porque depois você vai lá e culpa as pessoas pela desgraça de vida que você tem. Então entra pro grupo, espere, eu vou lançar no dia do meu aniversário, dia 15 de fevereiro, e vai ser incrível, sem contar num presentão que eu vou dar pra vocês, que eu não vou falar ainda, que muita gente tá esperando, e o grupo já tem bastante meninas lá, e é só lá que eu vou lançar, tá bom? Então é isso, me siga lá no Instagram, porque no Instagram também tem muita coisa legal, tem as caixinhas de pergunta, onde vocês podem perguntar, eu respondo, e a gente tem um contato mais próximo, ok? Ajudem esse canal a crescer, ajudem o Instagram a crescer, porque é onde a gente leva conhecimento para a humanidade. Se nós não nos unirmos para mudar a mentalidade das pessoas, nós teremos sim um pouquinho desse barrinho respingando na gente. Sabe quando passa o carro e joga aquele barrinho para você? Vamos ter sim, porque nós temos irmãos, irmãs, família, filhos, todo mundo. É uma estrutura. Nós temos que melhorar essa estrutura para essas próximas gerações, para elas deixarem de ser bitoladas e alienadas, achando que o mundo dos outros é a vida perfeita que elas nunca vão ter e elas ficam ali tipo zumbizinho. Ai, vocês não, por favor, vocês não. Ai, meu Deus, gente. Ai, adeus. Adeus do céu para a terra que eu quero descer. Beijo e até o próximo vídeo.